Olá! Você sabia que enquanto você dorme, a sua consciência descansa, mas a psique continua em plena atividade? E o teu inconsciente vai construindo sonhos que vão trazer respostas, soluções para a sua vida? Meu nome é Luciene, eu sou mestre, professora de psicologia, sou junguiana clássica e sou professora da psicologia e neurociência do yoga. Eu fiz já 2 conteúdos sobre sonhos, eu vou deixar os links aqui se você perdeu. E hoje eu vou te trazer mais algumas informações para te ajudar a encontrar soluções para a sua vida através dos sonhos. Então Jung vai dizer que muitas vezes o paciente ele não conseguiu resolver alguma coisa e ele procura o médico, o psicólogo, achando que esse médico tem a resposta. Mas o médico também não tem a resposta. Mas existe alguém que tem a solução e a resposta para aquele problema que o paciente está vivendo. Quem é? É o inconsciente dele mesmo. Mas, se o inconsciente é desconhecido, o que adianta ele ter a resposta se eu desconheço essa resposta? E é aí que Jung vai falar do papel dos sonhos, que são construídos pelo inconsciente e enviados à consciência para que possa ser analisado e interpretado. Então, os sonhos eles vão ter caráter diversos, né? Eles vão, às vezes eles estão pensando, complementando, ou trazendo respostas diretas a um problema que a consciência, pela sua limitação, não encontrou. Jung traz alguns exemplos disso, de respostas que foram encontradas em sonhos. Se a gente lê as histórias das invenções, muitas invenções, muitos problemas, né, que se tornaram invenções, vieram em sonhos dos seus inventores. Eu deixei um parágrafo aqui do Jung contando um pouco disso, mas eu vou falar de uma experiência pessoal, que foi quando eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado. Eu cheguei num ponto, e assim, eu não tinha mais tempo, e eu não estava plenamente satisfeita. Estava bom o texto, eu sabia que estava bom, a minha orientadora disse que estava bom, mas eu não estava satisfeita, eu achava que faltava alguma coisa para fechar redondinho, bonitinho, sem nenhuma falha. E isso me incomodava, só que eu pensava, eu não conseguia. Eu não conseguia encontrar uma solução para aquilo. E aí eu já tinha chegado no limite, eu precisava imprimir, eu precisava encadernar, enviar para a banca. Na minha época era tudo assim, né? Tudo muito manual. E eu deixei tudo prontinho para no dia seguinte levar para a gráfica e pensei, eu apresento, né? Vão apontar alguma falha, porque eu sei que existe, e depois eu resolvo, arrumo e reapresento. Aí eu fui dormir, né? Abri mão, tudo bem, vai ser assim. Fui dormir. Tô dormindo, não sei quanto tempo eu dormi, estava exausta, né? Porque eu estava em cima daquilo já há muito tempo e muitas horas. E sonhei com a resposta que eu não tinha conseguido encontrar de forma consciente. E ela veio clara no sonho. Eu acordei feliz, fui pro computador, arrumei, coloquei aquilo que estava no meu sonho. Não dava tempo de eu ler todo o trabalho para ver se aquilo que eu estava colocando lá ia construir uma outra falha em outro lugar, não dava tempo. Mas eu fiquei feliz por ter encontrado, levei e no fim ficou perfeito. Eu tive uma avaliação super positiva, aprovada com louvor, né, que não tinha que fazer nenhuma mudança, mas veio no sonho.
Não é incomum isso. Se você tiver alguma história assim, conta para mim, vou adorar saber. E é uma das maneiras que o inconsciente traz respostas, porque para o Jung o problema que está na tua consciência, ele também está na sua inconsciência. Só que as opções do inconsciente são muito maiores e criativas do que as opções que você tem no racional. Porque o racional ele vai trabalhar de forma geral naquilo que você conhece, não com o desconhecido. E toda criação vem de algo que é novo. Então, para o Jung, a criação vem do inconsciente. Então, isso é um ponto muito legal da gente estar atento, né, às respostas que o sonho está trazendo, as compensações, a complementariedade. Por quê? Eu não estou vendo tudo na minha consciência, mas o inconsciente está vendo tudo. Ele está percebendo tudo. E a ideia é que ele possa me ajudar a reencontrar o caminho, a compensar. E muitas vezes só do sonhar já dá um alívio em algum problema. O Jung diz que isso não é permanente, vai voltar a questão, mas essa compensação da psique no sonho, ela pode trazer um alívio momentâneo para alguma coisa que está muito pesada. Então, sonhar é importante, né? A gente tem que valorizar bastante isso. Outra questão, e aí eu vou falar do pesadelo. Vou falar de algo que a gente não gosta de ter, mas que vira e mexe acontece. E para Jung, o pesadelo é um sinal de emergência. É algo que você precisa prestar muita atenção. Vou fazer uma ressalva em relação à época de Jung e hoje. Nós não tínhamos o uso de remédios psiquiátricos como existe hoje. Muitos, nem existia essa quantidade de remédios que temos hoje. E muitos têm um efeito colateral, pesadelos. Tá? Então, se for o seu caso, é importante conversar com o seu médico, com o seu psicólogo sobre isso. Sobre o sonho que você teve, que foi desconfortável, que foi um pesadelo, mas se você está com o uso de medicamentos que esse efeito colateral consta, pode ter uma questão diferente. Então vamos falar daquele pesadelo que é construído espontaneamente, como todo e qualquer sonho, independente de algum medicamento. Partindo do princípio que você não está tomando nada que tenha isso como efeito colateral. O pesadelo é um alerta de emergência, como se o inconsciente estivesse dizendo: olha, eu já tentei de várias maneiras, mas agora você precisa prestar atenção nisso. E por quê que a gente, quando tem pesadelo, a gente fica com aquilo marcado? Pra gente não esquecer mesmo. Porque o sonho, se você não anota na hora, ele vai se esvaindo, ele vai embora. O pesadelo, às vezes, você fica lembrando daquilo, às vezes até dias, porque ele é tão horrível, ele marcou tanto, você acordou assustado ou coração disparando, ele é tão real. E a ideia é essa mesma, presta atenção, olha para mim. Eu tô te trazendo uma mensagem que é muito importante. E normalmente essa mensagem, ela está mostrando alguma coisa que está acontecendo dentro de você e que às vezes é um conteúdo inconsciente que ele vai tomar conta da consciência. Pode ser um surto, pode ser uma psicose. O pesadelo está te alertando, vamos lidar com isso de uma forma mais suave e não de uma forma bruta que te leve a um surto, alguma coisa mais séria.
vou contar novamente uma experiência pessoal com pesadelos que eram muito recorrentes por uma época. Antes de eu começar a estudar mais a psicologia e estudar mais a questão do inconsciente. Eu estava dormindo, eu me via dormindo no sonho e eu escutava um barulho ou abria os olhos e via alguma coisa, estava tudo escuro e eu ficava assustada. E eu levantava para acender a luz. E eu acendia a luz. Não acendia. Aí eu tentava uma outra fonte de luz, não acendia. Eu mudava de cômodo, não acendia. Era como se todas as luzes estivessem queimado ao mesmo tempo. E eu não conseguia deixar o ambiente claro para ver. E eu tive esses sonhos muitas vezes. E uma hora eu comecei a estudar mais, a querer entender mais, principalmente porque se repetia. E eu mudei a pergunta para que eu estou tendo esse tipo de sonho. Qual é a mensagem? E a pergunta mudou, ao invés de, ai, que droga, né? Ai, por que eu fico sonhando isso? O que eu não estou querendo enxergar? O que está na minha frente e que eu não quero ver? E isso teve um efeito, inclusive com problemas de visão, né, que eu sou diabética, né, desde criança, e os problemas de visão eles são comuns, né, retinopatia diabética, catarata e outras coisas relativas ao enxergar. A minha visão começou a melhorar de uma forma assim, hoje eu não uso, eu leio sem óculos, eu não fiz a cirurgia que foi prognosticado na medicina para fazer. Enfim, teve um efeito extremo, assim, inclusive no corpo, né? E com relação a coisas que estavam na minha frente e que eu não queria encarar. Eu não queria iluminar, eu não queria resolver de uma forma adulta. Eu fingia que eu não tinha percebido, que eu não estava vendo, né? Joga para o inconsciente e o sonho me alertava disso. E conforme eu fui fazendo a pergunta, os pesadelos eles foram primeiro diminuindo a intensidade e até sumir. Mas me se tornou também um alerta. Se hoje acontece, é muito raro, mas é a primeira pergunta que eu faço. O que eu não quero ver? O que eu estou escondendo de mim mesmo? O que eu não quero enxergar que está na minha frente, eu prefiro não ver. Isso de forma geral. Né, o pesadelo, estou falando de um caso específico porque para mim só comprovou o que o Jung fala. Né? Então eu achei muito interessante ver os efeitos até na questão psicossomática. Então comece a olhar o pesadelo de uma forma mais... O que eu preciso ver com urgência para não ter uma consequência mais séria? Né? O que eu não estou enxergando e que eu preciso, que esse pesadelo está me trazendo. Por exemplo, o Jung sempre vai dizer que a gente não tem uma análise de sonhos sem análise do sonhador. Mas existem algumas coisas que são tão comuns que a gente consegue fazer uma generalização. É óbvio que na hora que você vai pensar, você vai ter que trazer isso que está generalizado para o teu contexto, para a tua história. Se você tiver num processo terapêutico, o analista também vai ter esse olhar de trazer algo mais específico para você. Mas de forma geral, quando a gente sonha, você está numa casa, num cômodo, e tem alguém invadindo ou querendo invadir esse lugar, é um conteúdo inconsciente que vai invadir a consciência. E ele vai invadir de uma forma agressiva, não vai ser de uma forma suave. Por isso que é uma invasão. Então você quer fugir
você está com medo, pode ser um monstro, pode ser um ladrão, pode ser... Nunca é nada bom, é sempre alguma coisa ruim e você quer segurar a porta para que ninguém entre, que é o ego, né, tentando se defender de algum complexo que vai invadir. Né? A analogia que a gente faz com o ego é justamente ele abre ou fecha a porta, ele está tentando segurar a porta, mas ele não vai conseguir, né? Porque essa coisa está com muita energia e vai invadir. E é um olhar atento que você precisa ter para que não aconteça, de repente, uma psicose, que pode ser o caso, tá ok? Curte o vídeo, se inscreve no canal, acompanhe os conteúdos. Se você curtiu, né, o conteúdo, se você conhece alguém que também se interessa por sonhos, que tem curiosidade por sonhos e que você acha que esse conteúdo pode ajudar, compartilha com seus amigos e a gente se encontra no próximo. Obrigada. Om.